Feliz sábado. Deus abençoe a sua vida por esse sábado. Você está na casa de Deus, amém? Que Deus abençoe você, que você possa sair, assim como eu, preenchido pelo Santo Espírito de Deus, né, irmãos? Precisamos, né? Ou não? Temos alguma visita aqui? Alguém que está nos visitando pela primeira vez? Amém. O seu nome, jovem? Alan. E a esposa? Não, ainda não, né? Mas pela fé será. Amém? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Sintam-se bem aqui entre nós. Que Deus possa falar ao coração de vocês também. A mensagem de hoje, irmãos, na verdade, antes de falar da mensagem, eu queria também avisar que sexta-feira que vem começará o Caleb aqui, tá bom? Você está convidado sexta-feira às 8 horas da noite, né, Moisés? Sexta, sábado e domingo. Teremos o sábado aí do Caleb. Será um pregador, né, de que vai vir de fora, não? O Darlison. Ele veio de fora, ele veio do Ceará, né, irmãos? Mas o Darlison é uma bênção aí na igreja, tem sido uma bênção aí. E tragam pessoas visitantes, tragam jovens, tragam pessoas aqui para conhecer mais da palavra de Deus. É sempre um prazer estar aqui. Eu estou entrando no meu último semestre de teologia, amém? E eu sou muito grato, né? Talvez seja a última vez que eu prego aqui na Brasilândia. Na verdade, era para eu estar em Sapopemba hoje. Eu estou fazendo Caleb lá no distrito. Semana que vem vai começar a semana de oração lá. Mas eu queria dizer que estou muito grato pela igreja da Brasilândia, por tudo que tem feito por mim, pela essa ajuda. A Selma sempre ligando para ela, a irmã Cláudia, irmão Márcio aí também na operação ali, sempre me ajudando, toda a liderança da igreja aqui, os anciãos. Queria agradecer que eu estou me formando esse ano pela graça de Deus, né? E também pela ajuda aqui da igreja da Vila Brasilândia, muitos irmãos, né, individualmente. Eu não vou falar individualmente porque eu vou acabar deixando alguém de fora. Mas eu queria agradecer, que Deus abençoe vocês, né? Sabemos que essa igreja sempre foi uma igreja de bênção, sempre cheia. E eu gostaria de lembrar vocês que temos culto domingo e quarta-feira, viu, gente? Os irmãos aí que desistiram de vir no culto domingo e quarta-feira, que essa igreja sempre foi cheia no domingo e na quarta. E eu tenho vindo aqui, só tem meia dúzia de gato pingado, né? Né, Emerson? Eu falei que o Emerson falou que vai para a Bahia, viu, gente? Ele está... Essa promessa eu ouço falar desde criança, assim. Dessa vez parece que vai acontecer, né? Agora sim, eu falei para fazer um busto do Emerson aqui, que o Emerson acompanhou várias gerações de jovens, né? E continua acompanhando jovens, né, Emerson? Mas Deus abençoe a todos nós aí e vai dar certo. A mensagem dessa manhã está em Lucas, capítulo 15. Peço que você abra a sua Bíblia. Estou feliz também que estou vendo muitas pessoas, o Tom que batizou, muitas pessoas que continuam aqui, a Thaís também. A Thaís está ali meio tímida, mas a Thaís também se batizou, ela é nova membro da Igreja da Brasilândia. Que vocês possam receber bem ela aqui, de braços abertos. Lucas capítulo 15. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia, mais um sábado, na sua santa presença. Que o seu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, Pai, e que possamos sair preenchidos dele nessa manhã. Que aquela pessoa que se sente perdida, cansada, sobrecarregada, que o Senhor possa sair e preencher o coração dela. Que essa pessoa não possa sair dessa casa, Pai, da sua casa de oração, da mesma forma que entrou. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui no Lucas capítulo 15, nós encontramos a parábola do filho pródigo. Jesus faz essa parábola e ele nos chama a uma vida íntima com Deus. Na verdade, Jesus está falando sobre pessoas que estão perdidas, coisas que estão perdidas. A parábola do filho pródigo é uma dentro de três, né? Primeiro temos a da ovelha perdida, depois temos a dracma perdida, né?
E depois, por último, o filho pródigo. As parábolas de Lucas 15 enfatizam o interesse por aqueles que costumam desprezar. Também mostram os esforços divinos para conquistar a confiança daqueles que voltam e a alegria do céu daqueles que voltam aos pés do Senhor. É importante notar que as três parábolas mostram três aspectos do pecado e da salvação. E nenhuma delas é completa por si mesma. As duas primeiras falam de algo que estava perdido. E a última fala sobre um Deus, um Cristo que justifica. E a sua atitude em relação aos pecadores. E o seu esforço em prol deles. Nós vemos a última parábola, o esforço de Deus para resgatar o filho perdido. As duas primeiras, a ovelha que estava perdida, o pastor vai em busca. A segunda, a mulher que perde a dracma dentro de casa. São duas que falam de forma similar da mesma coisa, mas a última mostra um Deus compassivo, que se preocupa com seus filhos e vai em busca de cada um deles. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você se sente perdido? Sabe, nessa parábola do filho pródigo, ela mostra algumas pessoas que estão perdidas. Algumas pessoas estão perdidas dentro da igreja. Existe um outro grupo que realmente se afastou dos caminhos do Senhor. E existe um grupo, assim como aquela moeda, que não sabe que está perdida, mas está perdida. Esses três grupos de pessoas estão na igreja. E essa pergunta que você deve se fazer hoje: será que eu estou perdido? Em Lucas capítulo 15, verso 7, diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O irmão Wagner falou hoje sobre arrependimento, que arrependimento não é uma confissão a Deus. O perdão é uma confissão. Não é apenas você falar a Deus, é uma confissão. Então há mais júbilo no céu por aquele que se arrepende dos seus erros. É necessário que você se arrependa. Você sente a necessidade hoje, nessa manhã, de arrependimento? Sabe, se você não está sentindo a necessidade de arrependimento, é que existe algo errado com você. Arrependimento consiste em você sentir tristeza pelo que você fez e voltar atrás. É necessário que nós tenhamos arrependimento. Sabe, a terceira parábola destaca o processo pelo qual passo perdido a fim de encontrar o caminho de volta a Deus. Nós precisamos encontrar esse caminho que leva de volta a Deus. Vamos então entrar na parábola. Primeiro, o filho pede a morte do pai. Capítulo 11 diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E preste atenção ao que diz a Bíblia. E ele lhes repartiu os haveres. Primeiro aqui, a Bíblia usa o plural aqui para dizer que o pai, aquele pai, repartiu os haveres entre os 2 filhos. Então não foi apenas o filho pródigo que pegou a sua parte na herança, mas o filho mais velho também. O verso 13 diz assim: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta. Esse jovem estava cansado com as regras da igreja. Ele sentia que a sua liberdade era restringida pelas ordens do pai. Ele desejava viver uma vida a seu próprio modo. Ele sabia muito bem o que queria. Ele não ficava à vontade com a vida do pai, com a liberdade a liberdade que Deus coloca dentro da igreja. E talvez hoje você esteja sentado aqui nessa igreja e não se sinta livre em seguir os mandamentos de Deus, em estar fazendo a vontade de Deus. De fato, o filho pródigo não entendia a si mesmo e nem ao pai. O pior é que ele não valorizava e não amava o pai. E que todas as decisões do pai exigiam, no fim das contas, naquilo que era melhor para os filhos. O filho pródigo não entendia o pai, achava que o pai punia ele, restringia ele, e ele buscava uma nova liberdade. Talvez você esteja sentado aqui e acha que a igreja já está sem graça.
Na verdade, você está vindo na igreja porque você está no automático, que não tem nada o que fazer no sábado de manhã. Mas eu quero te dizer que você e eu temos muitas vezes a impressão errada de quem é o Pai e de que amor é esse que nós estamos falando. Ele se cansou da casa paterna. Pensou que sua liberdade era reprimida. O jovem não reconhece nenhuma obrigação com o pai e não exprime gratidão pelos anos que o pai cuidou dele. Contudo, reclama o privilégio de participar dos bens do pai. E a Bíblia diz que ele perdeu tudo no fogo do prazer. Ele em vida pediu a herança do pai, né? A parte dos bens aí, a partilha dos bens que a Bíblia diz, era um costume, pela tradição judaica, era um costume normal, o pai dividir os bens antes de morrer. O pai tinha alguns filhos e ele dividia os bens, mas não dava os bens antes de ele morrer. Ele apenas dividia. Eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho boi, eu tenho ovelha. Essa parte é de cada um. Mas o pai só dava a herança depois que ele morresse. Mas aqui na parábola do filho pródigo, nós vemos que essa herança entrou em vigor antes do pai morrer. Fica evidente que o pedido do filho significa a falta de confiança no pai e uma rejeição completa e definitiva da autoridade paterna. Na verdade, aquele filho esperava que o pai estivesse morto. E quando nos afastamos de Deus, é isso que nós pensamos. Que Deus fosse morto na nossa vida. No nosso imaginário, nós afastamos a verdade de Deus e a sua vontade da nossa vida. Sabe, a parábola também ilustra que o filho pródigo, o filho mais velho, ele tinha direito a duas partes do bem. Como era ele apenas e o outro irmão, então ele teria direito, o filho mais velho, a 2/3 da herança. E o filho mais novo, apenas 1/3. Mas como eu disse para vocês, esse direito não tinha antes do filho morrer, né? Antes do pai morrer. Nós vemos ali no verso, na Bíblia, caracterizando 2 personagens aí. Primeiro, o filho mais velho, que simboliza aqueles que estão na igreja, e muitas vezes os fariseus, né? Naquela época, a parábola, Jesus estava falando aos fariseus, aqueles que estavam dentro da igreja. E o filho mais novo é caracterizado pelos pecadores que estão longe dos caminhos de Deus e precisam voltar ao aprisco do Pai. Há momentos na vida, coisa a fazer, que o pai pode fazer, irmãos, é deixar que o seu filho descubra por experiência própria quais são as consequências de sua escolha. Deus nos deixa livre para escolher para onde nós vamos, se nós vamos nos afastar dele ou se nós vamos continuar do lado dele. Sabe, quando o pai tinha apenas 2 filhos, ele estava mostrando que ele tinha amor pelos 2 de forma igual. Assim como Deus tem amor para aqueles que estão dentro da igreja, Deus também tem amor por aqueles que estão fora. O amor do pai é igual. No verso 13 dá a entender que ele converteu a sua porção de propriedade em dinheiro e outros bens portáveis. Ele ficou algum tempo ao lado do pai e depois foi embora. Só esperou o tempo de converter aqueles bois, ovelhas, talvez propriedades, em algo que ele podia carregar. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar mais longe. Domingo passado me chamou a atenção uma história de um jovem escoteiro. Passou no Domingo Record, um jovem escoteiro chamado Marco Aurélio Simon. Ele desapareceu na manhã de 8 de junho de 1985. E nós sabemos que os escoteiros são muito parecidos com os desbravadores, né? Na verdade, os desbravadores, eles vieram e vieram da origem ali dos escoteiros. Mas nós temos a vertente espiritual, né? A parte espiritual, como somos, e nós ultrapassamos os escoteiros, né? Amém? Mas isso não é para a glória de nós, porque o movimento evangelístico maior que a igreja tem hoje, um dos maiores é o movimento dos desbravadores na igreja. Então a igreja deve apoiar esse movimento. Mas aqui diz que ele foi ali para o Pico dos Marins, e aquele jovem tinha apenas 15 anos na época. O Pico dos Marins ele foi e estava a 2.200 e 400 metros de altura.
No caminho, um dos jovens que estava junto torceu o pé. E o que fez aquele líder, o que estava liderando? Ele falou para aquele menino Marco Aurélio voltasse e pedisse ajuda. Se você assistiu a reportagem, você vai ver que um dos meninos caiu num provável buraco ali e torceu o pé. E o líder disse para ele buscar ajuda. Só que nessa, ele sumiu e nunca mais foi encontrado. Imagine o desespero de um pai perder um filho e nunca mais encontrar o filho. Sabe o que? Eles fizeram 28 dias de busca com policiais de diferentes corporações e não encontraram aquele menino na época. Mesmo após mais de 3 décadas, o pai de Marco Aurélio nunca desistiu de obter respostas. E se você acompanhou os jornais nessa semana, o inquérito foi reaberto, porque tem a situação que parece que o filho está enterrado debaixo de uma casa, né? Mas o que me chamou a atenção foi a frase que o pai disse. Ele disse assim: eu sou imortal, não vou morrer, enquanto não tiver respostas. Eu tenho 82 anos de vida e a saúde melhor que a sua. Vou procurar o meu filho até ter uma resposta. Não sei qual seria a minha reação de encontrar meu filho hoje, mas se descobrirem as ossadas e comprovar que são dele, consegue imaginar o meu choque? Aí seria outro problema, quem matou o meu filho? Nós vemos aqui na história de Marco Aurélio um pai que não desistiu do seu filho. Você realmente acredita que Deus tira a sua liberdade? Você acredita que as regras da igreja, as doutrinas que a igreja tem, o que Deus pede na sua palavra, Ele está tirando a sua liberdade? Talvez você esteja frequentando essa igreja aqui, mas tem um desejo profundo hoje de sair dela. Mas em nome de Jesus, você quer sair da igreja porque você ainda não compreendeu o amor do Pai. Você não compreendeu o amor do Filho. Você não compreendeu a intercessão do Espírito Santo. Por isso essa vontade de sair dos caminhos de Deus. Muitos, assim como o filho pródigo, se afastam de Deus porque acreditam que ao lado dele não encontram liberdade. No entanto, longe do Pai, só encontram tristezas e solidão. A segunda parte do sermão fala sobre o filho longe do Pai. Quando nos afastamos de Deus, nós acabamos sofrendo por causa disso. No verso 14, se você acompanhar aí, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. No verso 13 diz que o filho, ele viveu uma vida dissolutamente. Essa palavra do grego diz assotos, que significa prodigamente, dissolutamente ou libertinamente, que tem a raiz em economizar. Nós podemos dizer que a vida daquele jovem podia ser pródiga, podia ser desperdiçada e moralmente dissoluta, ou tudo isso. Olha aí, irmãos. E diz o texto bíblico também que na hora do aperto, os amigos dos bons momentos desapareceram e deixaram aquele jovem sozinho. Talvez olhando no texto bíblico, aquele jovem encontrou amigos que viviam da mesma forma que ele. E se você sair do caminho do Senhor, você vai encontrar pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que querem viver a vida dissoluta. Mas nos momentos em que a vida apertar, aqueles jovens também se afastarão de você, como aquele filho pródigo se encontrou sozinho. Nós nos encontramos sozinhos, mas não pelo lado mal deles. Talvez eles também eram filhos pródigos. E talvez na hora que o negócio apertou, que veio aquela grande fome, cada um foi cuidar da sua vida. E aquele jovem se encontrou sozinho. E muitas vezes quando nos afastamos de Deus, e eu lembro até hoje, eu estava comentando com um amigo essa semana, quando eu voltei aos caminhos do Senhor, teve um amigo que disse que você é um safado. Era um dos meus melhores amigos. Eu não levei em conta aquilo, né? Mas até hoje eu fico pensando, rapaz, será que eu sou mesmo? Mas nós vemos que a consequência da vida daquele jovem, se você acompanhar o texto bíblico, ele começou a guardar porcos. Para os judeus, eles consideravam os porcos imundos, né? Dificilmente você encontraria um judeu num emprego tão degradante como aquele. De acordo com a Bíblia, de acordo com a tradição judaica,
era impossível aquele jovem pródigo afundar mais na vida, porque ele estava no serviço mais deprimente que havia para um judeu. Ao que tudo indica, aquele jovem não fez o bom uso do seu tempo e dos seus bens. Ao que tudo indica, ele não tinha habilidades na vida. E muitos jovens perdem tempo na vida em não estudar, em não procurar coisas, uma profissão ou algo útil na vida. Pensam que a vida inteira vão estar naquele emprego e aquele emprego vai suportar as suas dívidas. É necessário que eu e você possamos crescer em cognição, irmãos. Eu me arrependo, não que eu não tenha estudado quando eu tinha minha oficina mecânica, mas quando eu entrei na faculdade, a minha mente abriu de outra forma. Tem que tomar cuidado para não abrir de outra forma mesmo, né? Que fora da faculdade tem um monte de bar, principalmente as faculdades seculares, né? Mas você tem que procurar o melhor, jovem, para você. Vai estudar, vai fazer alguma coisa, porque a vida daquele jovem, nós vemos que ele não tinha nenhuma atividade útil para a sociedade naquela época. Eles se transformaram num excluído da sociedade. Ele não ganhava o suficiente para comer, a Bíblia diz. E ele estava reduzido a uma posição que até os alimentos dos porcos lhe parecia desejável. Que situação, né? Ele não tinha dinheiro para comer, e a situação dele estava tão feia, que até a comida dos porcos parecia desejável a ele. E o comentário bíblico adventista diz que suas ambições não eram superiores à de um suíno. Quando nos afastamos de Deus, as nossas ambições não se tornam maiores do que a de um porco. Que situação terrível quando nós nos afastamos do amor do Pai. Diz que ele desejava comer alfarrobas. A alfarroba, ali do grego, é queratia, que significa chifrinho, né? A alfarroba existe aqui no sul do país, né, irmãos? Eu já ouvi falar. Faz chocolate dela, né? Chocolate, né? Parece que é bom, é uma opção boa para você comer aí, que chocolate faz mal, né? Minha mãe que diga aí, que ela fala que eu como muito chocolate. Mas a alfarroba era um alimento usado por João Batista. Após a remoção das sementes, aquilo lá era usado para a forragem dos animais. Toda a vida está centralizada no eu, está arruinada, meus irmãos. Todo aquele que procura viver separado de Deus, dissipa os seus bens. O filho pródigo, em sua miséria, voltou a si. O poder ilusório que Satanás exercia sobre ele foi quebrantado. Miserável como era, o filho achou esperança na convicção do amor do Pai. Existe um momento que eu e você precisamos cair em si. Porque Satanás está exercendo um poder ilusório sobre a nossa vida, dizendo que longe dos caminhos de Deus nós seremos felizes. Que o Pai não é tão amor assim, que o Pai é inflexível, que o Pai é austero. Assim também Satanás nos engana. Assim como aquele pai parecia cruel para aquele filho pródigo, hoje talvez Deus pareça cruel para você. Esses dias fui visitar uma senhora e ela me disse: olha, eu me afastei dos caminhos do Senhor porque eu queria reformar minha casa e até hoje Deus não me mandou dinheiro para minha reforma. Eu falei: por causa disso, irmã, que você se afastou? É. Eu falei: irmã, muitas vezes Deus não vai dar o que nós queremos. Talvez Deus nunca te dê riqueza, meu irmão. Talvez Deus nunca te dê uma condição necessariamente melhor do que a dos outros. Porque muitas pessoas se afastam dos caminhos de Deus quando tem uma situação melhor. Na verdade, algumas até o bom dia delas muda, né? Elas deixam de dar esse bom dia, né? Mas a Bíblia diz que o filho pródigo foi aberto. Diz que todavia cujos olhos foram abertos por Cristo, reconhecer a Deus como um Deus cheio de compaixão. Como eu disse para você e eu, a Bíblia diz que ele caindo em si, nós precisamos reconhecer quem é esse Deus. Nós precisamos perder tempo ou ganhar tempo lendo a Bíblia e conhecendo e tendo relação com Deus. Algumas pessoas andam a esmo pela vida e muitas vezes se encontram em uma situação sem saída. Porque nós vemos que não tinha mais saída para aquele jovem. Ele estava no fundo do poço. O jovem tinha agido sem pensar. Ele sentiu uma necessidade tremenda. Ele começou a enxergar além do âmbito do prazer e ele entendeu as lições da vida. Você e eu precisamos enxergar além dos prazeres
do que você sente no seu corpo. Você sente prazer em comer alguma coisa, uma carne de porco, um camarão? Você sente prazer aí em estar nas bebedeiras, nas drogas, nas coisas da vida? Você não é só isso, você tem que pensar além dos prazeres que a vida te dá. Aquela fome que esteve naquele lugar é o anelo e o desejo não satisfeito da alma, a ausência do seu verdadeiro alimento, ou então o pão que só pode descer do céu. Quando aquela grande fome veio, na verdade, Champlin diz que é o verdadeiro anelo de toda a alma, o anelo por Cristo Jesus. Nós só podemos ser satisfeitos em nossa alma somente por Cristo, somente por Jesus. Nós experimentaremos todos os pães do mundo, toda a água do mundo, e Dostoiévski diz isso, que existe dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. O pecado desnuda o homem de tudo quanto é bom e valioso. Ele tira a imagem de Deus do reconhecimento das coisas divinas, da santidade natural, da retidão moral e a capacidade de realizar o bem moral. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos tira a percepção de quem é Deus. Eu encontrei uma história na internet que me chamou a atenção um tempo atrás. Eu não sei se é verdadeira, tá? Mas ela fala de um jovem que estava voltando para casa, depois de anos em uma guerra sangrenta. E ele ligou para sua casa, para sua mãe, para o seu pai e disse: mãe, eu preciso pedir um favor para a senhora. Eu estou voltando para casa, mas eu preciso que a senhora me ajude. E a mãe disse: claro, filho, que nós podemos ajudar. Ficaram felizes pela volta dele. Mãe, é que eu tenho um amigo aqui que me ajudou em vários momentos na guerra. Na verdade, ele salvou a minha vida. Eu queria levá-lo para casa, junto comigo. E ela disse: claro, filho, pode trazer. Nós receberemos seu amigo. Mas só que tem um problema, mãe. Durante a guerra, ele foi pegar uma bomba e a bomba decepou o braço e a perna dele. A mãe já começou a pensar: sim, filho, nós ajudaremos ele, sim. Arrumaremos um lugar melhor para ele ficar. E ele insistiu: mãe, eu quero que ele fique conosco. Eu quero que ele more conosco. Que a gente cuide dele até o final da vida. E a mãe disse: ele não seria feliz aqui, filho, morando conosco. Nós perderemos um pouco da nossa liberdade. Vamos achar alguém que cuide dele. Está certo, papai, ele disse. O senhor tem razão. Após alguns dias, o filho deles foi encontrado morto em um hotel, alguns quilômetros dali. Ele tinha cometido suicídio. Quando foram fazer o reconhecimento do corpo, descobriram que o amigo do qual o rapaz falara era ele mesmo, que havia sido gravemente ferido durante a guerra, e esconderam o fato dos seus pais com medo de não ser aceitos por ele. Eu quero te fazer uma pergunta: você se sente ferido nessa manhã? Quando eu visito as pessoas, o que mais eu vejo são as pessoas sendo feridas pelas outras. As pessoas deixam o caminho do Senhor porque as pessoas machucam as outras dentro da igreja. Meu irmão, minha irmã, se você está com foco aqui numa pessoa, você não vai ficar nos caminhos do Senhor. Você deve olhar para Cristo. Talvez você não queira voltar aos caminhos do Senhor, porque você vê as condições que você está, ferido, talvez sem um braço, sem uma perna. Talvez você tenha feito um pecado muito grande e acha que Deus não pode te perdoar. Aquele jovem não quis voltar para casa porque pensou que sua mãe e seu pai não iam aceitar ele com o braço e a perna, sem o braço e sem a perna. E muitas vezes não voltamos ao caminho do Senhor porque pensamos que Jesus não vai nos aceitar, que nós fomos muito longe, que nós pecamos muito contra Deus, e Deus não vai nos aceitar. Mas essa é uma percepção errada de quem é o Pai e de quem é o Filho, e de que eles fizeram por nós. Muitos trocam o lugar à mesa do Pai por comida de porco. Muitos trocam uma vida eterna por momentos de prazer. Muitos trocam o céu pelo estábulo de porcos que Satanás oferece.
Sinta o gosto da sua boca agora. O que você está sentindo? Você está sentindo o gosto da comida da casa do Pai? Ou você está sentindo o gosto de lavagem de porcos? O que você está sentindo nessa manhã? Ellen White diz no Parábolas de Jesus que os preciosos anos de vida, a força do intelecto, as brilhantes visões da juventude, as aspirações espirituais, tudo foi consumido no fogo do prazer. Quando tudo tinha acabado para o filho pródigo, o pai não parecia mais tão autoritário. O salmista diz em Salmo 103, verso 13, que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os teme. Amém, irmãos? Muitas são as ilusões do mundo. Muitas vezes nos afastamos de Deus. Mas como diz um professor meu, pastor Carlos Flávio, ele diz que enquanto Jesus estiver no santuário celestial, há chance para mim e para você. Porque Jesus nesse momento está intercedendo por mim e por você. Em Lucas capítulo 21, capítulo 15, verso 21, acompanhando a parábola, disse assim: e o filho disse para o pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Vocês percebem alguma coisa nesse verso bíblico? Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando o filho volta ao pai, nós vemos a percepção de que ele tinha do pai. Ele mostrando como é limitada a nossa visão de quem é Deus. Ele diz para o pai: faça-me ser como um dos seus trabalhadores. Mas nós vemos no texto bíblico, no verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos: traze depressa a melhor roupa e vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Quando nós voltamos ao caminho do Senhor, nós temos a percepção de que Deus não vai nos aceitar. Assim como o filho pródigo, nós olhamos e pensamos: Pai, nos coloque como um dos seus empregados. Mas Deus tem um lugar especial para mim e para você. Ele vai colocar um anel no seu dedo, né? Ele vai te colocar roupas novas, porque Ele não quer que outras pessoas vejam as condições que você e eu estamos quando voltamos ao caminho do Senhor. A justiça própria não conduz homens não somente a apresentar Deus falsamente, mas torna eles impiedosos e críticos para com seus irmãos. O filho mais velho, em seu egoísmo e inveja, estava pronto a criticar o seu irmão. Existe um grupo de pessoas que estão perdidas dentro da igreja, que são cheias de justiça, que acreditam que algumas pessoas não podem voltar aos caminhos de Deus, que ela foi tão longe. Sabe, o pai disse que ele estava sempre com ele, e nós estamos sempre aqui com Deus. Nós precisamos abrir o coração para aquelas pessoas que voltam aos caminhos do Senhor. Muitos fazem isso na igreja. Muitas pessoas ficam olhando com crítica para os outros e não olham para a própria vida, o que está errado. Isso que afasta muitas pessoas do caminho de Deus. Essas pessoas se colocam no lugar de Deus. Esses acusadores se colocam no lugar de Deus. E Deus não pode fazer brilhar o seu semblante sobre eles. Talvez você esteja perdido dentro da igreja. Você sente vontade de sair dos caminhos do Senhor. Você precisa aprender mais desse pai que vai em busca do filho. A parábola diz que o pai estava sentado e ele foi em busca do filho. Ele correu em direção do filho porque ele não queria que as pessoas vissem o filho daquele jeito. Talvez você não tivesse um pai terreno. Talvez você não tivesse
não conheceu seu pai, talvez não conheceu nem a sua mãe. Mas pela graça de Deus, Deus me deu um pai que me amou muito. Como muitos sabem, o ano passado meu pai faleceu. E o meu maior animador para que eu me tornasse um pastor era meu pai. Apesar de ele não ser adventista, né? Ele queria que eu fosse pastor, era o sonho dele. E nesse ano, quando eu fui convidado para as fotos da nominata, os amigos falaram assim: olha, chegou o momento, nós estamos nos formando, né? A nominata é como se fosse um currículo para mandar para a igreja. E eu caí em si, falei: poxa, eu estou me formando. Foram anos de luta, né? E eu pensei: poxa, meu pai não vai estar comigo. Comecei a chorar enquanto tomava banho, e meus olhos ficaram vermelhos. Cheguei na faculdade para tirar a foto, e meus amigos: o que aconteceu que seu olho está vermelho? Eu não quis entrar no assunto. Sabe, eu não pude dar o último abraço no meu pai. Meu pai não estará na minha formatura, mas eu sei que existe um Pai Celestial. Você conhece desse amor, desse Pai Celestial, que vai de encontro ao filho no caminho? Esse Pai está de braços abertos. Sabe, não importa o que você tenha feito, o Pai está no caminho, Ele está correndo em sua direção. Vimos que existe 2 grupos de pessoas na igreja: os que estão perdidos dentro da igreja e os que estão perdidos fora da igreja. Que muitos trocam uma vida de abundância ao lado de Cristo por comida de porco. Precisamos hoje olhar para o céu, irmãos, cair em si e se arrepender. O Pai tem prazer em perdoar. É da natureza de Deus e de Jesus Cristo perdoar, aceitar os seus piores, os meus piores pecados, e de braços abertos aceitar eu e você. A liberdade que o mundo nos oferece destrói a nossa vida. A psicologia nos diz sabiamente que precisamos tanto confrontar a nós mesmos, como perdoar a nós mesmos. Você não se perdoa, mas Jesus já te perdoou. Tem pessoas que não sentem o perdão de Cristo, não se perdoam por coisas que fizeram da vida. Mas você precisa se confrontar e aceitar o perdão de Cristo. Aceite o perdão de Jesus Cristo. Ele é a luz, Ele é a base do perdão de Deus. Ele é Cristo, Ele que mostra o perdão de Deus para a nossa vida. A alegria do filho pródigo é vividamente descrita em 4 gráficos. O pai aguardava o seu filho, o que mostra evidentemente um hábito de longos anos. Sabe, o pai está te esperando. Jesus está te esperando. Isso demonstra um hábito de longos anos. A visão do filho maltrapilho imediatamente acendeu uma grande compaixão do pai. E o pai correu em direção do filho. Ele ignorou a dignidade oriental comum no tempo, que era comum às pessoas de mais idade andar de forma lenta. E ele correu, ele perdeu a sua dignidade. E foi assim que Cristo fez. Ele se despojou de toda a herança eterna, do seu lugar no céu, e veio aqui para morrer por nós. Tudo isso ilustra um amor que estava disposto a fazer qualquer coisa para recuperar o filho perdido, procurando-o até extremidades da terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que
que creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Jesus sabe que você se afastou dele nessa manhã. Você pode estar perdido dentro da igreja. E eu digo para você, acorde. Você pode estar perdido fora da igreja. Eu digo para você também, acorde. O Pai está de braços abertos. Você logo será chamado de filho novamente. O seu lugar está reservado aqui dentro da igreja. E se você hoje está longe dos caminhos de Deus, essa é a oportunidade de você voltar do jeito que você está. Deixe que Deus transforme a sua vida. Nós iremos ouvir uma mensagem musical agora pelo nosso irmão. Enquanto ele canta, se você sente o desejo de voltar aos braços do Pai, se você sente a vontade de entregar a sua vida a Cristo, que você possa se levantar, que eu quero fazer uma oração por você. Que Deus te abençoe. Precisamos conhecer mais do amor desse Pai, que está pronto a perdoar, está no caminho, esperando você e eu. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, porque apesar das coisas que fazemos nesse mundo, apesar de muitas vezes não nos perdoarmos, nós sabemos que o seu perdão está aberto a cada um de nós. O Senhor está no caminho, nos esperando. O Senhor quer colocar um anel em nosso dedo. O Senhor quer dar um lugar especial na sua casa. Que o Senhor possa fazer, se existe alguma pessoa aqui que não caiu em si ainda, que o seu Santo Espírito ainda não mostrou o que está de errado na vida dela, Pai. Que ela possa se arrepender e voltar enquanto há chance, enquanto há oportunidade. Nós oramos por cada um que se levantou nesta manhã. Que o Senhor possa nos oferecer o teu perdão e a sua intercessão no santuário celestial. Nós oramos e pedimos a sua paz em nome de Jesus. Amém.